e de lá para cá muita água passou embaixo da ponte. Então vou te fazer um convite especial para acompanhar através aí do rádio 79.9 no FM, também para acompanhar conosco através aí das mídias digitais. Nós temos o Facebook a partir de agora em live, facebook.com/Rede Tua Rádio, e interagir conosco através do 999530616. Eu vou rodar um trechinho aqui da Rita Lee, só para eu ajustar a câmera aqui do estúdio, para a gente começar essa live bem bonitinha. Pronto, deixa pra lá as incomodações e vem com a gente. Robinson Cabral, ele que é o nosso convidado, produtor cultural. Eu gosto de chamar assim porque na origem o Rob é isso, né? Ele faz mil coisas, mas eu acho que talvez a mais raiz é a produção cultural, né? Robinson, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Beverly. Já me meti em tanta coisa, né? Com a música, com o cinema, né? E hoje verdade. a minha frente é a produção cultural mesmo. Claro, continua fazendo mil coisas. Aliás, essa é uma perspectiva muito atual dos novos tempos. Tem muitas coisas acontecendo, a gente falava isso antes de começar o programa, mas entre elas essas mil facetas possíveis, né? Se tem coisas ruins que acontecem também, Robinson, tem coisas que são boas, né? Hoje a gente não precisa ser isso, caber dentro de um rótulo. A gente pode ser tantas coisas, né? Eu acho que passou a era do tecnicismo, né? Que a gente tinha que se especializar em algo e deixava o resto do mundo. Hoje a gente vai ter que deglutir o mundo um pedacinho por pedacinho e tá pronto para essas mudanças que todo dia se apresentam pra gente. Né? Eu acho tão bacana, já contei em algum momento aqui no programa que eu e o Robinson Cabral, nós estudamos na mesma escola. Não sei se a gente estudou nas mesmas séries, mas era pertinho ali, né? Mas acho que a gente nunca foi da mesma turma, Robinson. Chegamos a ser da mesma turma em algum momento. Sim, meu Deus do céu. Mas eu lembro muito do Robinson, assim, na mesma escola, no Abramo PS. E é engraçado que a gente se conhece há muitos anos, Robinson, e a gente vai vendo o quanto a gente deu certo, né? Literalmente. A gente não chegou a um sucesso, aliás, faz a gente repensar sobre o que é sucesso ou não, o que é dar certo ou não, né? Mas eu digo dar certo porque a gente estudava numa comunidade muito simples, muito pobre. Alguns dos nossos contemporâneos, colegas, inclusive, foram para outros caminhos, alguns já faleceram, e a gente está aqui, firme e forte, fazendo o que a gente gosta de fazer, que é trabalhar naquilo que a gente trabalha. Mas essa pegada do fazer muitas coisas, se conhecer há muito tempo, Robinson, faz a gente também perceber esses momentos. Por exemplo, hoje é totalmente permitido, inclusive é bonito, né? Muito bonito quando a gente coloca lá na nossa bio, a gente chama assim agora, que é a nossa biografia, é o nosso currículo, nosso mini currículo, em algum lugar numa rede social, até no currículo mesmo, quando a gente vai se apresentar para alguém, ou numa palestra, a gente coloca lá, por exemplo, Robinson Cabral, eu vou usar um exemplo que eu nem sei se é, pai, amante de livros, apreciador de vinhos. Ou seja, quando isso, né, Robinson? Né? Quem veio do Abramo PS, quando isso, né? Nunca. E eu acho interessante porque é isso, mudou um pouco o critério de quem somos e como nos apresentamos, porque você falava de tecnicismo, né? Esse tecnicismo, ele veio até um tempo. Hoje, ele faz cada vez... Não é que não tenha que ser técnico, mas ele faz menos sentido que a gente seja só isso. Sim. O só mundo isso, pede mais hoje, né? Pede mais. E aí veio aquilo que o Robinson faz, que é a arte e a cultura. Pronto, era só para dizer isso, para chegar legal. ali. Não, e tu sabe que essas coisas também foram plantadas lá na época do Abramo PS mesmo. Me lembro com bastante carinho, assim, de uma apresentação que eu vi do Guto Basso lá, que era filho da diretora. Eu lembro. Teri Basso. É isso, eu devia ter uns 9, 10 anos e o Guto uns 13, Aquela que 14. ele pulava das escadas com uma capa preta. Exatamente, eu lembro dessa apresentação. Serelepe. Lembro também nos festivais lá, teve um que eu participei sobre que a gente dublou algumas músicas, construídos instrumentos de papelão, ou seja, esse universo lúdico, né? Mesmo duro lá dos anos 80, ele nos trouxe até aqui, né? E sim, se a gente está aqui podendo ainda tentar a vida, experimentar a vida, é porque deu certo, né? Porque senão a gente não tava nem aqui tentando ela, né? A gente tinha uma quadra, a gente chamava na época de cancha, né? A gente nem sabia a diferença de uma coisa da outra, era a cancha de esportes. A quadra esportiva que era de barro, lembra? A gente descia lembro que todo mundo tinha gincanas e vaquinhas para poder fazer a cancha. Os 10 anos que eu estudei lá, não vi a cancha pronta, também mas não. Hoje tem lá. Que bom. Acho que falta um ginásio lá agora, nesse momento, ali, né? É aberto ainda, né?
Quanta rifa de boneca viva a gente vendeu, hein? Nossa. Pronto, Mas revelamos a vivos idade, né? Revelamos. Eu acho que para mostrar que, tipo, tudo isso é cultura, né? A gente consegue se compreender naquele momento a partir disso, né? A gente observa as crianças de hoje de 10 anos e se coloca como tu tinha 10 anos, eles são muito tecnológicos, são muito avançados e tal, mas quando a gente tinha 10 anos, a gente era mais independente, podia andar mais pela cidade, que era menos perigoso. Então, tem as partes boas e as ruins. E observar a história de vida é observar a cultura, né? É verdade. Coisa que acontece muito nesse nosso interior aqui do Rio Grande do Sul, né? Como Forqueta, por exemplo, né? Que, aliás, gente, é o gancho, porque amanhã, dia 1º, tem a última edição do ano, né? Não a última edição do projeto, mas do ano, do Forqueta Cultural. E a gente está resgatando um pouquinho da nossa própria história, fazendo correlações entre uma coisa e outra, profissão, técnica, quem somos, o que queremos, para poder falar também dessa mesma perspectiva da Forqueta. Uhum. Forqueta também passou exatamente pelas mesmas situações que pessoas passaram. Uhum. A territorialidade também passou. O lugar e as pessoas que estão nesse lugar, de lá para cá mudou muito. E talvez tenha mudado muito mais a partir do Forqueta Cultural. Não tenha dúvida. Sabe que a história de Forqueta ela é marcada pelo momento de dificuldade, depois pelo momento de ascensão agrícola ali, e depois vem a Segunda Guerra e todos que moravam ali eram proibidos de falar a sua própria língua, né? Então, nesse período da Segunda Guerra em diante, até os anos 80, 90, a pessoa que nascia em Forqueta tinha vergonha de dizer que nascia em Forqueta, porque ela sofria bullying, né? Inclusive no colégio que a gente estudava quando criança, eu me lembro que o bullying, quem sofria, eram os meninos colonos, as meninas colonas, que a gente chamava nessa época pejorativamente, né? Mas a gente mal sabia a história por trás disso. Hoje, quando a gente entende um pouco mais a Forqueta e o nosso interior, essas gurizadas já estavam trabalhando naquela época, chegavam às vezes sujos, né, do trabalho e tal. Então, aconteceu um fato muito bonito lá em Forqueta, há uns tempos atrás, que a cidade abraçou, que foi a Festa do Vinho Novo. Quando rola a Festa do Vinho Novo, acho que é 2012, por aí, começa um resgate da pessoa dizer, de ter uma volta, ter orgulho de dizer que falava italiano, ter orgulho de dizer que era colono. E aí tem um revés de desfiles, e aí começa algo mais intenso, uma ebulição cultural, sabe, mesmo em Forqueta, a partir da Festa do Vinho Novo, a partir da criação do Ponto de Cultura Costurando Sonhos, que é vinculado à cooperativa, né? E aí a gente chega lá em Forqueta para propor ações e chega lá e já encontra um cenário muito bem estabelecido, né? Mas houve lá do pessoal do Ponto de Cultura que eles não querem só que a gente ajude a reverberar o que acontece lá. Eles também queriam se apropriar do que acontece fora de lá, que acontece na cidade, na zona urbana. Então, os primeiros 3 forquetas culturais, a gente está na 5ª edição agora, eles tiveram essa pauta de mesclar ações que rolam lá com ações que rolam na cidade. Artistas que estão no nosso circuito cultural, ir lá para Forqueta e ter aquela experiência com aquele grupo. E até um choque cultural causou em alguns momentos, né? E aí a gente foi também entendendo quais que são as manifestações. Dá um exemplo disso, de um choque cultural que tu lembra. Assim. O pessoal que toca jazz, por exemplo, do Quarteto New Orleans, tocando antes do grupo de Filó, lá em plena capela de Santos Ângelos, lá rodeado de videiras, né? Muitos que estão... quem frequenta o Forqueta Cultural, na sua grande maioria, são pessoas de 60, 70 anos. Que estão acostumados a ouvir aquelas músicas ali desde sempre. E ter esse choque cultural foi bem interessante. Teve um grupo também de música indiana que participou, teve a orquestra da banda Marcel Cristóvão de Mendonça que participou, teve outros casos como o Valdir Verona, que chega lá e encontra suas matrizes culturais, né? Me arrepio de falar porque as matrizes populares, né? Aquilo que está enraizado mesmo, né? Então a gente notou que o que eles gostariam mesmo, que Forqueta não precisa, porque eles mostram que o que eles gostariam é saber o que está rolando na cidade, né? E cada vez mais se integrar entre as comunidades, porque Forqueta, para quem não sabe, é dividida em 14 comunidades. Então tem Forqueta e tem 14 capelas. E historicamente essas capelas, por conta
do terreno montanhoso, de algumas distâncias, cada uma fazia suas festas e ficava no seu núcleo, ou pertinho de si. Com o Forqueta Cultural, que fica circulando entre essas capelas uma vez por mês com o Filó, tem gente que mora no Menino Deus que voltou a frequentar a Salete, que mora na Salete, que foi para Loreto, depois de 20, 30 anos. Teve pessoas que, tipo, teve um senhor lá que é de Santos Anjos, que ele não ia a um Filó desde os 30 anos, ele tem 90. E agora vai em todos, né? Encontrou o caminho da roça, literalmente. Sabe? Então, na verdade, e é uma coisa, eu acho que é a produção cultural mais fácil de se fazer, porque aquilo acontece já. A gente só tenta não atrapalhar e se integrar aquilo. Então, tipo, na hora da limpeza do salão, na hora do preparo das coisas lá, a comunidade participa e muito. Não, vocês visitaram a nossa casa, então vai ter que ter fartura, ninguém vai ficar limpando aqui, ninguém vai ficar... Tem um lance, parece a casa da vovó, entendeu? Sabe a casa da vovó, a gente vai lá para Forqueta assim, tão à vontade, sabe? Teve alguns filós que estavam caindo água, desabando. Hoje não vai vir ninguém. Lotava, porque para eles indifere isso. É cultural. E é cultural por um determinado momento, que é o momento entre a colheita, né, após a colheita, que é ali por março, abril, até agora que eles já estão podando a videira. Porque né? depois não pode parar, né? Depois não pode parar, né? Mas nesse momento, nesse intervalo, eles festejam e festejam muito, sabe? Então, eles dão aula de alegria pra gente. A alegria, religiosidade, né? Cultura, fé, que é tudo a mesma coisa, né? Uhum. Aqui a gente sabe, aqui em Caxias, a nossa maior riqueza cultural é a nossa história mesmo. Poucas cidades têm isso como... O que nos tornou Caxias pujante é a própria história cultural, que nasceu dessa galera, que nasceu com a cultura indígena que tinha antes também, né? E com a cultura gaúcha e afro que veio, por conta do trabalho, veio para essa cidade. Então a gente virou o que é por conta da cultura. Então, tipo, é muito fácil dizer, dá para fazer turismo cultural em Caxias? Sim, é só andar pela cidade que vai se deparar com vários marcos nesse sentido. Aqui, a própria Igreja dos Capuchinhos, a gente se surpreende quando vai no interior, mas vai de uma forma mediada, né? Porque tem essa diferença que me parece bem, bem importante de pontuar, Robinson. E tu podes nos ajudar a explicar o porquê que esse fenômeno acontece. Se você pegar seu carro, sua bicicleta, sei lá, seu meio de transporte e for para o interior, você vai ter um tipo de experiência que é bacana também. Agora, se você for mediado, for num dia, por exemplo, em que tem um Forqueta Cultural e vivenciar a experiência, você vai ver um lado dessa comunidade que você certamente não veria em outro momento qualquer. E a gente desconhece isso, né? Por que essa mediação é tão importante? É fundamental. Por conta essa era do tecnicismo nos deixou nichado. E aí parece que o outro não importa. E aí, durante muito tempo, a gente desconhece o outro. Né? E o outro, às vezes, é a nossa matriz cultural que a gente nega e desconhece. Então, o que falta é uma aproximação mesmo. A pessoa que vai no Forqueta Cultural e não dançar, ou não fazer a rodinha que eles fazem, o túnelzinho, não vai... parece que vem uma magia e te joga para aquilo, porque aquilo parece uma catarse mesmo, sabe? Então, essa mediação é fundamental para a gente entender o quão importante é para eles aquilo. Se tu for num Forqueta Cultural, tu vai encontrar lá 7, 8 nonas vestido a caráter, fazendo dreça a tarde toda. Ou nos intervalos da dança, é claro, né? Fazendo a dreça e aí as pessoas mais jovens se aproximam, ela dá dicas sobre a dreça. Aí tem o pessoal que é do carteado, tem o pessoal que é da mora, eles ficam fazendo demonstrações. Tem o grupo Nani, que é um grupo de farroupilha, que colou uma vez com a gente. Eu falei com o pessoal do Filó, lá, Feliz Pessoa, pô, não dá para deixar de chamar esse pessoal mais, porque eles são muito divertidos. E tem o Tumeleiro, que é um rapaz que anima, ele fica com uma galinha de borracha, e ele fica brincando, ele fica puxando a galera, e ele fica puxando aquilo que já se faz há 100 anos lá. Então, por isso que é muito natural. O mais difícil é terminar o Filó no domingo, porque a galera não para de dançar.
sabe? Deixa É eu te impressionante. aproveitar, você falou dessa matriz, especificamente do Forqueta Cultural, tá, gente? Claro. Porque há outros grandes Nossa. projetos também de arte, cultura, enfim, mas o Robinson está usando o termo matriz cultural para fazer uma identificação com um conjunto de atribuições e tradições culturais de uma comunidade, né? Aqui muito baseada na cultura italiana, né? Aqui Muito não tem como fugir. no Forqueta Cultural é muito baseado nisso. E eu acabei lembrando das grandes personagens que hoje fazem muito sucesso, ou continuam fazendo sucesso, que são fundamentadas nessa matriz. Você fala, fazem isso há muitos anos. Por exemplo, vou dar exemplo. Naneto Pipeta, continua. Nós temos aí o Colono Badim, que faz um sucesso enorme a partir dessa matriz cultural. E o que ele falar, a gente identifica na hora. Na hora, né? Por mais que seja distante culturalmente, a gente em algum momento da vida viu um nono, um tio, um pai, ou teve uma presença que, não, esse termo é usado, é assim mesmo que eles fazem. Por isso o sucesso desses artistas que você fala, né? Lembrei do Iotti com o Radicchi, né? O Radicchi, a Genoveva. Então, são figuras que são exatamente icônicas, né? O Sanguanello. E é engraçado porque a gente pensa, essas pessoas fazem sucesso criando... Não, elas se apropriaram de algo que a gente tá aqui do ladinho. Não que eu quero dizer que não tá errado o que eles estão fazendo, não é isso. Mas tá pertinho, a gente poderia ver isso no original, né? É mais ou menos isso, né? Ir para o Forqueta Cultural é um pouco disso, porque você vai ter acesso à capela, ao salão, a todos os costumes, aqueles troféus lá da bocha, da carta, que é típico de salão, a comida, que é típico dos salões também, né? E fica um convite, o pessoal vai no Forqueta Cultural e o caminho para o Forqueta Cultural, para cada capela, tu passa por outras capelas e tu fica instigado por isso. Pensando nisso, a gente criou, um tempo atrás, um site onde a gente produziu 14 vídeos sobre as 14 capelas de Forqueta. Vídeos com imagens internas, externas. As externas a gente pode até acostumar a ver pelo caminho, mas as internas são impagáveis. Cada capela, uma mais linda que a outra. Essa que a gente vai agora domingo, que é o Filó, lá em Santo Antônio do Cerro da Glória, na minha humilde opinião, é a mais bonita de todas. E é porque é a mais simples. Ela é de madeirinha. Fica um convite, então procura aí no Google, no YouTube, as capelas de Forqueta. Vocês vão cair nisso aí, ou vão cair no site, as capelas de Forqueta, Forqueta Cultural. São 14 vídeos e tem depoimentos das pessoas de lá, pessoas que cuidam da capela, que vivenciaram a capela. Depoimentos como a dona Madalena de São Martinho, que 92 anos ela participa da capela desde que nasceu, canta desde os 11 na capela, cantava com seu paizinho, né? Cantou pra gente lá na capela, né? Se emocionou lá, fez a gente se emocionar. Então, são histórias maravilhosas que estão aqui. E o mais incrível, Beverly, não é que esse material... ele é maravilhoso. Sim, é um material importante e deve ser visto, mas o que mais me admirou é não ter nada. Não se tem nada de registro. Aí, com as capelas de Forqueta, eu fiquei instigado a fazer as capelas de Ana Rec. Já tem uma pesquisa avançada. São 21 comunidades lá em Ana Rec. É uma riqueza do mesmo tamanho. Se vai para Galópolis, é mais um Meito, Vila Cristina, Santa Lúcia do Piauí. A gente, seria tipo... trabalho para a vida inteira, se a pessoa quisesse decidir fazer agora registros dessas capelas e da nossa riqueza... religiosa, cultural, né, que está atrelada a isso. E aí, ali a gente entende, conversando com essas pessoas, a gente entende por que a cultura é tão forte lá. Desde os 11 anos ela participava do coral. Onde tu chutar uma pedra no interior nosso, sai um coral. É verdade. Que agora, depois da pandemia, não sei o que, não se encontram regularmente, porque não tem uma verba, não tem um incentivo, não tem uma política pública pensada na nossa maior matriz cultural, que é artística, no caso, que é o coral. São dezenas, sei lá, centenas de grupos corais. De nono, de nona, de gente que está ali. Mas canta há quanto tempo? 60, 70 anos. É cantor profissional? Não, mas venho todo domingo aqui na capela. Puxo coisas. Festas como uma que acontece em São João, que é a festa das 1000 Ave-Marias. 1000 Ave-Marias, eles se encontram, Beverly. Eu fiquei imaginando isso. E diz que eles, até tem uns que dormem, daí se revezam, que é 1000 Ave-Maria, sabe?
Ou rezar o terço, como algumas pessoas lá me relataram. Não, a gente reza o terço todo dia. Janta e reza o terço. A gente chegava lá para fazer pegar os depoimentos ou filmar os locais, as casas estavam tudo abertas. Os casarão, tudo aberto. Parecia que tu estava viajando na máquina do tempo, sabe? Robinson, que delícia que é nosso interior, Beverly. É bacana. Então, amanhã é a oportunidade para conferir o encerramento, né? Deixa eu mencionar, o Robinson me trouxe material, tem uma folheteria muito bem elaborada, né? Mas é só para mencionar disso que nós estamos falando, das 14 capelas de Forqueta, os anos de construção. Eu achei sensacional isso aqui, ó. Posso mencionar? Por favor. Então, a Capela de São Virgílio é de 1880. É a primeira. A Capela de São Martinho, 1886. A Capela de Menino Deus, de 1890. A Capela de São João Batista, de 1925. Só uma coisinha, essas 4 primeiras, isso acontece com as outras 4 e mais 4, elas nascem da São Vigílio. Aí, por conta do terreno, ou de alguma briga, alguma discussão, em algum momento, eu vou fazer a minha capela. E aí, na verdade, começa assim, a São Vigílio vira Menino Deus, São João, elas vão se ramificando. Se ramificando, isso Entendi. aí. Depois vem a Capela de Santos Anjos, 1885, Capela de São Roque, 1898, a Igreja de Nossa Senhora da Salete, de 1945, a Capela de Nossa Senhora de Loreto, de 1885, a Capela de Santo Antônio, no Cerro da Glória, de 1901, a Capela de São Valentim, 1910, a Capela de São Cristóvão, 1971, a Capela de São Peregrino é de 1987, a de Nossa Senhora das Graças é de 1958 e de São José na Linha Feijó de 1956. Sabe o que mais me assusta, Robinson, quando a gente começa a se dar... Porque elas estão ali, elas existem, mas a gente não se dá conta. Quando a gente recebe um material desse, ou tem um projeto, ou sistematiza um roteiro, traz clareza sobre, né? E essa clareza me faz pensar, gente, numa era de enchentes, de tempestades, que mostrou que daqui um pouquinho pode sim ser destruído algum patrimônio histórico, quantos foram, né? E a gente não ter visitado, me deixa muito assim angustiada isso, né? Tu sabe que é função de quem trabalha com produção cultural, gestão cultural com grana pública, né? É apontar demandas, né? É cavar esses lugares, mostrar e dar visibilidade para isso, né? Quando vai nessas capelas, todas elas têm uma vez por semana tem uma missa ou um encontro, elas estão sempre meio abertas no final de semana, né? Ou tem alguém por perto que pode facilitar o acesso. Quando vocês entram dentro delas e você vê, a grande maioria delas já veio obras ali de dentro, santos e outros adereços da própria Itália, né? Então tem coisas ali que tem um valor tanto econômico, mas um valor cultural assim imenso. Capela como a São Roque, tem um Cristo na Capela São Roque, acho que é do tamanho dessa sala aqui, mais ou menos, de madeira, sabe? Não sei se é tanto, mas tipo, enorme aquilo lá. Os bancos, isso é bonito demais. Tu chega muitas capelas, tem o nome da família no banco, porque é a família que doou o banco, porque é caríssimos aqueles bancos, né? Então, tipo... sem a participação da comunidade aquilo não tinha acontecido. E todas elas foram construídas a partir do desejo da comunidade. Cada comunidade dessa deve ter 15 famílias, 20 famílias, 10 famílias, né? E elas se organizam ali, custeiam tudo. Tá um brinco. Todas essas aqui de Forqueta dão um brinco, velho. Agora estavam pintando, o último filó a gente fez em São João, né? Estavam pintando de novo a capela, elas são uma mais bonita que a outra, sabe? Ou seja, reacendeu o próprio gosto da comunidade. Eles têm um orgulho de ti, eles têm muito medo, porque os jovens que moram nesse interior, né? O que está acontecendo? Há um tempo atrás eles estavam saíam e faziam a sua vida. O que está acontecendo agora? Isso é muito bonito. Eles estão voltando, velho. Por quê? O que eles estão fazendo? Eles estão saindo, mas eles já saem para estudar algo ligado à ciência agrícola, algo ligado à enocultura, algo ligado à agricultura, e voltam para aplicar, porque eles têm o melhor lugar para aplicar, sabe? Eu tive um tempo fora da cidade, estudando gestão de cultura, Beverly, e eu me dei conta que o melhor lugar para mim poder aplicar aquilo que eu estava estudando era o lugar que eu nasci e esse meu ao redor, que é infinito. Vai precisar de muita gestão
de cultura, de muitos produtos culturais, para a gente dar conta de tanta coisa que tem aqui agora. Então, por isso que a gente tem que agora cada vez mais provocar a olhar para lugares. Forqueta é um lugar para ser olhado. Tem um trabalho, para quem não sabe, em Galópolis, de mapeamento territorial, de mapeamento do patrimônio, que é maravilhoso que acontece lá. Um trabalho super técnico. Pessoal, a Giovanna Erlo que faz, o Hércules Galó, sabe? A Júlia Pandolfo também está envolvida com o pessoal de lá. Agora o cinema vai ser reacendido lá por conta de um edital da Paulo Gustavo. Ana Rec, a gente conheceu o grupo Faria Mite, que tocou no Festival Especial agora há pouco, mas uns queridos, uma galera maravilhosa. Isso é uma faísca de Ana Rec, que tem a cultura com o Natal, os presépios, sabe? Sei lá, falta fôlego para a gente dar conta de tanta coisa. Então, eu ainda faço um apelo para quem trabalha com produção cultural, com grana pública, né? Que coloque na sua frente, na sua fila de trabalhos ali, essas ações que, tipo, esses invisíveis, que fazem muito parte da nossa cultura, mas que estão invisibilizados, sabe? Sim. E estão distantes do nosso olhar. É só essa isca que a gente precisa cair. Quem cair num Forqueta Cultural não vai esquecer mais. Eu não tenho dúvida que vai sair mexido com aquilo lá, vai lembrar da sua infância e tal. E quem for visitar esse site das Capelas de Forqueta vai se dar conta da beleza que é o nosso interior há 100 e poucos anos, né? Se comemora 150 anos agora da chegada dos italianos, né? Eles chegaram já mandando ver, né? Bacana. E é uma história muito bonita que precisa necessariamente ser visitada, não só por quem vivencia a cultura italiana, mas por todas, né? Todos. Como a gente fala em diversidade, hoje é inevitável, com a internet, com o mundo que se apresenta, a gente não saber do nosso entorno, né? Eu sonho, Robinson, que não muito demorado seja que a gente esteja com o roteiro sendo vendidos para essas atividades aqui, para pessoas de fora, porque a gente, quando vai viajar para fora, a gente adora ir nesses lugares pequenininhos, nas pequenas comunidades, né? Tem uma chave para isso, né, Beverly? Que é a gestão pública se dá conta que turismo, educação, cultura e por vezes esporte, mas turismo, educação e cultura, elas não são pastas que têm que dialogar, que não dialogam. Elas precisam dialogar e seus planos de governo têm que estar atrelados a isso, porque nossa matriz cultural tem a ver com a nossa educação e é o nosso turismo. A gente estava falando ontem sobre o pessoal da Escola Marco Polo de Criatividade que estava visitando o Ordovás, que estavam maravilhados com as exposições que estão rolando lá. Existem dezenas de escolas prontas, esperando para visitar todo esse patrimônio cultural. Só precisa de uma coisa, Beverly, um ônibus. Só precisa de um ônibus, um agendamento, se é do turismo, se é da educação, se é da cultura, não sei. Precisa de um ônibus e uma monitora para agendar isso. Esse ônibus vai andar todo dia de segunda a sexta, levando escolas para lá e para cá e visitando essas capelas, visitando a Ana Rec, visitando nossos museus. Mas sem isso é demagogia. E ainda faço um apelo. A gente tem os nossos museus abertos no domingo, né? Não adianta ter museu aberto no domingo se a grande massa da população que mora na periferia ou mora nos nossos arredores, não tem um ônibus, pelo menos um domingo por mês gratuito, para chegar nesses lugares, visitar nossos parques, nossas praças. Senão, quem vai consumir isso é a gente da Zona Central, que já tem acesso a isso e a um monte de coisa. E aí fica só um enfeite. Olha, nossa, abriu os museus. A gente precisa muito que a cidade consuma a cidade. Robinson, só para fechar um convite, então, para amanhã, encerramento. Eu preciso fechar o programa. Claro, por favor. Então, amanhã, 1º de setembro, 15 horas, Santo Antônio do Cerro da Glória, interior de Forqueta. Chegar no centrinho ali, vai ver as placas que direcionam. Tem 2 caminhos, né? É o caminho da esquerda, vamos chamar assim. Ou ir pela Estrada do Vinho ali pelo Kaiser, vai chegar em São Vigílio, pega a esquerda e vai ter as placas, né? Ou dá um Google, Santo Antônio do Cerro da Glória, não vai se arrepender, vai viajar no tempo, vai visitar uma capela em um local, uma comunidade de 1901, e que está muito perto da Toca dos Bugres. Ali rola uma integração quase histórica entre a cultura italiana, os alemães que estavam ali embaixo e os índios que se refugiaram no meio do morro para fugir de ambos, né? Olha que então é muito bonito. Então fica esse convite. Quem quiser saber mais sobre Forqueta Cultural e outras ações, procure em Varsóvia Cultura no Instagram e no Facebook.
E é isso aí, muito obrigado pelo espaço. Esse projeto ele tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura. Eu não sei se eu posso falar também os apoiadores. Se for bem rapidinho, já está acabando. Lei de Incentivo à Cultura, os apoiadores são a Fundação Marco Polo, a Racon Consórcios e a Randon Corp. Obrigado, Beverly. Obrigada. Eu preciso encerrar aqui, gente. Esse conteúdo ficou armazenado, disponível em vídeos no Facebook.